a mistura de materiais. Essa mistura de material genético vai ser a responsável pela diferença, vai ser responsável por o filho não nascer um clone dos pais. Ele nasce parecido, mas não nasce igual. Não é tipo um clone. Ele tem um olho parecido, tem um rosto parecido, tem um corpo parecido, tem até algumas características hereditárias moleculares parecidas. Tipo assim, meu pai tem predisposição a tal doença. Então o filho pode ter essa predisposição também a tal doença, porque foi uma característica hereditária. Mas, Ryan, eu não estou entendendo. Como é que a genética ela se aplica aqui à minha compreensão? Por exemplo, qual é o câncer mais comum nas mulheres? De mama. Câncer Mama. de mama. Vocês já sabem, até agora vocês sabem, que esse câncer de mama, ele também pode ser transmitido para as filhas, né? De mãe para filho. Como assim? Às vezes, a mãe ela tem uma predisposição a desenvolver um tumor na mama. E se ela tem essa predisposição, é porque está no material genético dela. Quando ela vai ter um filho, uma filha, é comum que essa característica seja transmitida à filha. Isso significa, gente, que a filha necessariamente vai ter câncer de mama? Não, mas tem uma predisposição. Não, mas chama predisposição. O que é isso? Genética. É característica transmitida. Quer ver outra coisa? Vocês sabiam que existem dois tipos de diabetes, né? Sim. Sim ou não? Diabetes do tipo... 2. Eu quero ver se vocês estão de boa na biologia. Qual é aquele diabetes que a gente adquire comendo muito açúcar, sem nenhuma predisposição? A gente não nasceu com predisposição para diabetes. No entanto, a gente exagerou muito no açúcar ao longo da vida. E, de repente, a gente virou diabético, ficou diabético. Como é o nome dessa diabetes? Ou desse diabetes? Tipo 1. Tipo, Todo mundo vai tipo 1? Eu vi isso hoje, Rainha. Se não me engano, é tipo 2. Tipo 1 E é aí? que o pâncreas para de funcionar, né? Esse diabetes, gente, é chamado... Eita, vocês estão conseguindo ver? Então, o diabetes que a gente adquire ao longo da vida, sem nenhuma predisposição, é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele que é transmitido de pai para filho. É genético. É tipo assim, a mãe é diabética, o pai é diabético, e o filho nasceu com um gene modificado. Ou seja, ele tem predisposição a ter diabetes desde nascença. Estão ele é conseguindo entender ou não? pré-diabético. Não. Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês a diferença. Ele tem predisposição. Qual é a diferença entre predisposição e diabetes? Deixa eu ir por partes, eu vou chegar lá. Predisposição quer dizer que ele tem no DNA dele um gene que, se ele for estimulado com os hábitos da vida, a pessoa pode vir a ter diabetes facilmente. Isso tipo com 13 anos de idade. Geralmente o diabetes ao longo da vida a gente descobre com quantos? Né? 45, por aí. Só que uma pessoa com predisposição a diabetes, um diabetes tipo 1, que foi transmitido do pai para filho, da mãe para o filho, ela tem predisposição desde que nasceu. E tem muitos casos de crianças que ficam diabéticas ao longo da primeira alimentação. E os pais não sabem. E quando vão descobrir, ela tinha predisposição a diabetes tipo 1. E o hábito de alimentar a criança com muito açúcar foi fazendo com que essa predisposição se manifestasse. Deu para entender ou não? Professor, posso uma pergunta? Vá. Por exemplo, o senhor falou do tipo 2, né? Quando a mãe, por exemplo, ela adquiriu a diabetes, tipo assim, ela ao longo da vida foi comendo muito açúcar e tal, tem diabetes. Aí, isso passa, tipo, a mesma coisa, tipo, geneticamente para o filho? Vamos lá. Se ela adquiriu ao longo da vida, qual diabetes? Tipo 2. Se ela tiver um filho, esse diabetes que ela adquiriu ao longo da vida vai ser, esse genezinho modificado vai ser transmitido para o filho. Só que o filho não vai nascer com diabetes tipo 2, vai nascer com diabetes tipo quê? Tipo 1, porque foi transmitido a partir de uma condição que a mãe já tinha. Só que, vamos lá, acontece o seguinte, pode acontecer o seguinte, professor, hoje eu tenho 27 anos, minha mãe está aí 43 anos de idade, minha mãe tem 43 anos de idade. Se minha mãe não tinha diabetes quando me teve, não tinha. Só que, vamos supor que hoje minha mãe descobre que tem diabetes. Eu tenho chance de ter diabetes também? Não. Porque o diabetes dela foi adquirido ao longo da vida. Então, consegui entender? Não foi transmitido para mim. Quando eu nasci, ela não tinha diabetes ainda. Então, eu não
recebi o gene. Não consigo entender, eu não recebi esse gene porque ela não tinha isso. Só que a partir do momento que, depois de vários anos, ela adquiriu diabetes, foi um hábito de vida dela que fez com que... Raiane, Oi. e se ela tivesse predisposição para ter diabetes e só teve diabetes com 43 anos e teve o filho antes Então, de ter a se ela diabetes? teve predisposição, então Aí já essa não é o tipo predisposição é diabetes tipo 1. 2, é o tipo Então ela 1. também vai Sim, transmitir essa predisposição ao filho, porque está no entendi. gene dela. É aí, pessoal, estou querendo aplicar a genética aqui. Bora para um outro exemplo? Qual é o Sim, tipo de câncer mais comum nos homens? De próstata. De próstata. próstata. Lembra que eu Próstata. falei que o de mama é transmitido de geração em geração, né? Quem tem mais Uhum. chance de ter câncer de mama são as mulheres. Só que homem também tem câncer de mama, sabiam disso? Sim, Nós temos mamas também, só que a nossa não é desenvolvida como a da mulher para amamentação. Mas não deixamos de ser mamíferos. Mama existe em todos os mamíferos. Então já teve muitos casos de homens com câncer de mama. Não precisa ter o seio grande desenvolvido para ter câncer de mama, não. Só precisa ter a mama. E nós todos somos mamíferos. Por isso que tem casos também de homens com câncer de mama. É mais comum, professor? Não. Mas acontece, tá? Mas bora pro câncer de próstata. Câncer de próstata é transmitido de pai para filho. Ô professor, o pai pode passar para a filha? Não. A mulher não tem próstata, né, gente? Não tem. Então como é que ela vai ter câncer de próstata? Não tem como isso. Então, é a mesma coisa do câncer de colo de útero. Ah, minha mãe ela teve chance de ter câncer de colo de útero. Ela transmitiu para o filho? Não, né, gente? Não. Porque o menino não vai ter útero. Então, esse tipo de câncer não vai ser transmitido para o sexo masculino, no caso do câncer de colo de útero, e nem o câncer de próstata vai ser transmitido para o sexo feminino, porque eles não têm condições de ter esse tipo de câncer, porque eles não têm esse órgão. Deu para entender? Sim ou não? Eu estou falando biologicamente falando, tá, gente? Eu não estou entrando aqui em questão de ideologia, de nada. Estou falando biologicamente falando em relação à transmissão de características genéticas. O que é que acontece? O pai, se ele tiver predisposição a câncer de próstata, ele pode transmitir essa característica para o filho. É por isso que o que é que os médicos falam? Se o seu pai ele teve câncer de próstata, quando você tiver com 40 anos de idade, também faça o quê? O teste, né? Para ver se você tem alguma coisa se desenvolvendo na próstata. E aí, você tendo, você elimina esse câncer de vez. Você faz um tratamento. Esse câncer de próstata, ele só começa a ser desenvolto e perceptível a partir dos 40 anos? Não. Ou antes Então, disso? gente, as aulas de biologia são massa, né? Então, deixa eu te explicar uma coisa, Malu. Durante muito tempo, o protocolo da medicina, ele associava essas doenças a uma idade mais avançada. Quando é que você via uma pessoa morrendo de câncer? Antigamente. Uma pessoa de 59, 60 anos de idade para lá. Tipo, antes dos 60 ninguém se preocupava com isso, não. Não tinha essa possibilidade de uma pessoa ter um câncer antes dos 60. Só que vocês perceberam que o câncer de estômago e intestino começou a crescer muito entre os jovens? Pelo menos cada um de vocês já conheceu algum caso de jovem com câncer de intestino. Ou já leu alguma coisa, ou já viu alguém que morreu muito jovem com esse câncer de intestino. Esse câncer de intestino ele pode atingir várias regiões do sistema digestório. Pode ser no intestino grosso, pode ser no intestino delgado. Atualmente a gente fala de câncer coloretal, que é aquela no finalzinho do intestino grosso, que já pega a região do reto, né, que vai para o ânus. Então, esses cânceres eles foram aumentando à medida que a alimentação da galera foi mudando. Antigamente, não existia isso da galera comer biscoito recheado, não. A galera não bebia refrigerante, não. Era tipo leite de gado, leite de cabra, diretamente do animal. Eram verduras, eram frutas, era fibra. Era tipo o doce que tinha, era um doce, não era um açúcar tão Ou não era industrializado. nada, né? Que às vezes o povo só passava fome. Exato, exato. E outra coisa, Ellen, viu? Os produtos de antigamente eram produtos reais. Não existia esse açúcar industrializado que existe hoje, não. A gente hoje Não come o resto existia o resto. industrializado em si, quase. Era tudo natural. Tipo o açúcar que era um açúcar feito numa usina, mas manualmente. Tinha pouco produto químico. O alimento que o pessoal comia era um alimento orgânico. Não tinha muito produto químico. Hoje em dia, até a tomate que você come, saudável, é uma tomate cheia de veneno. Uma folha que você come, que os médicos falam, você tem que comer mais folha verde. Beleza, ótimo, mas eu estou comendo veneno junto com isso, porque a indústria mete pesticida nele.
Tudo isso que a gente come tem pesticida. Ah, professor, eu vou comer verdura porque só assim eu não tenho chance de ter câncer. Cara, tá cheio de veneno. Você tem menos chance do que comendo um biscoito recheado, mas não tira você da chance de ter um câncer de intestino. Então, existem pesquisas que falam que muito dificilmente a minha geração, até essa geração nova, vai escapar sem um câncer de intestino. Só para constar. E aí vocês avaliem as atitudes de vocês. Eu tenho certeza que vocês já tomaram muito refrigerante, já comeram muito biscoito recheado, adoram aquele fast food da frente da escola, aquele pastel de forno, aquela coxinha, os radicais livres da fritura, o pipos, o miojo, a mortadela, o presunto, a salsicha, a linguiça, o quitute. Tudo isso é derivado de ultraprocessamento de alimentos, o que pode fazer com que você possa desenvolver um câncer. Mas como é que vai acontecer esse câncer? Uma mutação genética. Bora começar a aula. Quer dizer, a aula já começou, mas a gente já está discutindo. Vamos lá, olha só. Gente, para a gente entender genética, primeiro a gente tem que entender alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de genoma. Eu acho que em algum momento você já ouviu essa palavra na vida, não já? Genoma. Genoma. Professor, o que é um genoma? O genoma é o conjunto de toda a informação genética que eu tenho no meu DNA. Então quer dizer que todo o meu DNA, todas as informações que tem ali, eu posso chamar de genoma? É exatamente isso. O genoma é tudo, todas as minhas informações genéticas. Todas. Não é um pedacinho, não, é toda. Então, basicamente, se eu fosse dizer assim, vamos supor que o DNA é um conjunto de bolinhas. O DNA é formado por várias bolinhas. Eu tenho a bolinha verde, bolinha azul, bolinha amarela, papapá. O genoma seria todas essas bolinhas juntas. Deu para entender? Deu para entender ou não? O genoma é o conjunto de toda a informação genética que eu tenho. De todo o meu DNA. Então, englobando todo o meu DNA, eu tenho um genoma. Então, vamos lá. Ó. O genoma é o material genético completo de um organismo. Gente, o genoma é tudo. Então, tipo, a cor do meu olho, o formato do meu rosto, a cor do meu cabelo, a cor da minha pele, tudo isso vai estar presente no meu genoma, que é todo o material genético. E esse genoma é formado de quê? DNA. Então, o DNA que vai ter a característica genética. E dentro desse DNA, algumas partes, preste atenção para você não se confundir. O genoma é todo o material genético. Beleza? O genoma é todo o material genético. Não tira um sequer. Nenhuma informação sai. O genoma é tudo, todas as informações. Então, eu posso aqui dizer que o genoma é o conjunto de todo o meu DNA. Beleza? Todo o meu DNA constitui o genoma. Agora, o que seria um gene, Ryan? Porque eu me confundo, genoma e gene. Enquanto o genoma ele é todo o DNA, toda a informação genética, o gene vai ser qualquer pedaço de um DNA que possa ser transformado em... Presta atenção. O genoma é todo o meu DNA. O gene é um pedacinho de DNA que pode ser transformado em proteína. Como assim, Ryan? Não entendi. É basicamente todo o pedacinho do DNA que tem capacidade de se manifestar. De novo, genoma é todo o material genético e gene é apenas aquele pedacinho do meu material genético que tem a capacidade de se manifestar. Vamos supor que esse gene aqui, esse pedacinho de gene aqui, seja o gene da diabetes, certo? Então ele pegou aqui um pedacinho do material do DNA capaz de, se for codificado, decodificado, ou seja, se ele for traduzido, ele vai ser um gene que pode expressar o diabetes. E aí a pessoa passa a ter uma característica, uma predisposição a diabetes, e aí ela pode futuramente, se não se tratar, se não cuidar da saúde, ela pode chegar a desenvolver o diabetes. Ryan dá outro exemplo. Vamos supor que isso aqui é o conjunto de informações que, se for manifestada, ela pode gerar um câncer de mama. Isso daqui é um conjunto de informações que, se for manifestada, pode gerar um câncer de próstata. Bora, Ryan, agora fala uma coisa boa, tá falando tanta coisa ruim. Isso daqui é um conjunto de informações que, se for manifestada, pode fazer com que a pessoa tenha mais agilidade na corrida. Já foi comprovado biologicamente que atletas de alta intensidade têm variação no seu DNA que faz com que eles consigam correr mais do que as pessoas que não têm essa variação. Vocês estão conseguindo entender, gente? Sim ou não? Até aqui tá tudo bem?
Ô, Ryan, eu tenho Oi, uma pergunta. No pergunte. caso das doenças cardiovasculares, não só o câncer ou diabetes, essa doença ela é transmitida de forma hereditária pelo Ela, gene também? ela pode ser transmitida, tanto que tem muitos casos de pais que morreram de infarto e filhos que também, depois de algum tempo, infartaram. E aí, O netos também professor Celso infartaram. tem Oi, isso. Eu tenho um quem? professor da UNIT que ele teve um infarto e ele não fumou, nunca bebeu, nunca teve nada. Porque tem Ele infartou predisposição. porque tipo assim, algo hereditário. É isso mesmo. Então, bora lá. Bora do maior para o menor. O que seria o DNA? Lembra que semana passada eu falei que DNA era uma fita dupla, lembra, né? Que forma uma hélice. Ela está se intercruzando aqui, ó. Essa é a fita de DNA. Nessa fita de DNA, eu vou ter letrinhas. Essas letrinhas vão formar as informações genéticas. E quando eu pegar um pedacinho dessa fita, e esse pedacinho puder ser traduzido em proteína, então eu peguei o gene, é a parte do DNA que pode ser transformado em proteína. Até aqui tudo bem, gente? Esse DNA, quando ele se enrolar todinho, ele se enrola todinho. Eu não consigo ver a fita de DNA assim não. Mas quando ele se enrola todinho sobre ele mesmo, ele vai ficar grosso e vai formar uma estrutura chamada cromossomo. Aqui, ó. Esse é o cromossomo. Então quer dizer que o nosso DNA, ele está aqui dentro, ó, do cromossomo. Esse cromossomo, estão vendo que esse cromossomo tem duas perninhas, gente? Duas perninhas, ó. Uma, duas. Estão vendo? Uma perninha é da parte do pai e a outra perninha é da parte da mãe. Porque quando eu tenho uma fecundação, o papai ele doa cromossomos e a mamãe doa 23 cromossomos. Quando fecunda, vezes com 23 gera quanto? 46. Os 46 cromossomos. Esse cromossomo tem metade do pai e metade da mãe. É por isso que eu não sou totalmente igual ao meu pai nem totalmente igual à minha mãe. Eu sou uma mistura dos dois. Aí vamos supor que meu pai tem predisposição a infarto e minha mãe tem uma família altamente massa que nunca teve infarto. Então quer dizer que eu posso ficar no meio aqui. Eu posso ou nunca ter infarto na vida, ou eu posso ter um infarto ou simplesmente eu reduzo essa chance, porque eu misturei duas genéticas. Uma que tem infarto e outra que não tem essa disposição. Agora vamos supor que mamãe tem muita predisposição a infarto e papai também. Aconteceu o que comigo? Lascou, né? Quer dizer que vai ser tipo infarto ao quadrado, infarto, duas vezes o infarto aqui, ó. Infarto, dois infartos. Então, basicamente é isso. Que bom se a gente pudesse, antes de nascer, dar uma olhadinha na genética dos nossos pais, né? Para saber se vai ser legal, se não vai ser, porque imagina, um pai com risco de infarto, a mãe com risco de AVC, e de repente a pessoa dá uma misturada aqui, e o filho vai ter que escolher do que vai morrer, né? Não dá certo. Vamos lá. Aí, o conjunto de cromossomos, ele vai formar o núcleo da célula. Eu tenho um núcleo aqui formado por vários cromossomos. Que esse cromossomo aqui nada mais é do que um monte de DNA enrolado. E o DNA tem uma partezinha que pode ser transformada em proteína, que eu chamo de gene, e o conjunto de todo o DNA, toda a informação genética, eu chamo de genoma. E aí eu tenho a minha célula. A célula tem uma membrana plasmática, o citoplasma, a laranjinha e o núcleo. Bora passar, que a vida segue. Renan, Olha aqui. Oi. qual a diferença de gene para RNA? Gene para quê? RNA, Porque o gene é um pedaço do DNA. O sim. RNA ele é formado a partir da leitura desse pedaço de DNA. O gene ele vai ter uma base nitrogenada chamada timina. O RNA vai ter uracila. Então o RNA basicamente é uma leitura desse gene. Aí a leitura desse gene vai formar o quê? Vai formar uma molécula de RNA mensageiro, que vai sair do núcleo e vai até o ribossomo. Lá no ribossomo vai sofrer um processo de tradução. Aí a tradução vai formar proteína. Então esse gene aqui, ele forma proteína, mas não a partir do DNA, é a partir do RNA que lê esse gene. Leu esse gene, levou para o ribossomo produziu a proteína. Se esse gene for bom, a proteína vai ajudar muito o corpo. Se for ruim, a proteína vai fazer com que o corpo se desmantele todinho. E aí pode ter consequências deletérias, destrutivas para o corpo. Beleza? Deu para entender, gente? Vamos lá. Ele vai Isso aqui continuar é fazendo a proteína, mesmo ela sendo boa ou má, né? boa ou má vai produzir proteína. Beleza? Olha só. Isso é um cromossomo. Eu desenrolei um cromossomo, tem aqui, ó, o meu DNA. Eu tenho um gene. O que é gene, gente, que eu falei para vocês? Uma parte pode produzir proteína do Uma DNA. parte do DNA capaz de produzir proteína. Beleza. Bora passar isso aqui, essas informações já dei para vocês. Vamos lá.
Genoma em organismos. Eu tenho organismos eucariontes e organismos procariontes. Quem são os eucariontes? São aqueles que têm o núcleo separando o DNA do citoplasma. Eu tenho aqui, ó, o núcleo. Quem são os procariontes? Eles não têm núcleo separando o DNA. O DNA fica solto aqui, ó, no citoplasma. Enquanto no eucarionte eu tenho um núcleo separando o DNA do citoplasma, no procarionte eu não tenho. Professor, quem são os procariontes? Bactérias. E quem são os eucariontes? Tudo o que não for bactéria. Deu para entender? Só existem seres procariontes no reino Monera, que é o reino das bactérias. Eu tenho arqueabactérias, eu tenho cianobactérias, eu tenho as próprias eubactérias. Só que nesse caso aqui, saiba disso. Um ser procarionte, ele é pobre em quase tudo. Ele não tem um núcleo separando o DNA do citoplasma. Enquanto um ser eucarionte vai possuir um núcleo separando o DNA do citoplasma. Deu para entender até aqui, gente, ou não? Ô, Beleza, professor, tranquilo. Oi. deixa eu fazer uma pergunta que eu tô meio em dúvida ainda. Quando eu vi a videoaula sobre a aula anterior a essa, estava mostrando um slide que tinha o DNA e o RNA. Aí eu fiquei em dúvida se a formação do DNA é como a fita do RNA, ou se eles são diferentes, distintos. Não, o que é que acontece? O DNA, ele é um material genético oficial de uma célula eucarionte, certo? Na célula eucarionte eu tenho um DNA. A partir do DNA, eu vou formar uma fita de RNA. Essa fita de RNA ela se forma quando eu tenho um DNA aqui, ó. O DNA está junto. Aí eles se abrem e vai passando uma enzima, uma proteína no meio do DNA, lendo uma das fitas do DNA, de cima ou a de baixo. A partir do momento que ele lê, ele vai formando a sua própria fita de RNA. Se ele lê uma letra no DNA, ele coloca uma letra correspondente no RNA. Se ele lê uma letra no DNA, vai ter uma letra correspondente no RNA. E aí ele forma esse RNA. Tá aqui, ó, o RNA formado. Ele sai do núcleo da célula e vai para o citoplasma, numa organela chamada ribossomo. Lá no ribossomo, esse RNA vai formar proteína. Ryan, então tu está dizendo que sempre o material genético de um ser vivo vai ser o DNA? Não. Existem exceções. Os vírus, por exemplo. Existem vírus que são vírus de RNA, como é o caso do vírus do HIV. Ele não tem, ele tem um RNA. E como é que ele infecta uma célula? Ele vai transformar o RNA dele em DNA. E aí esse DNA vai ser jogado na célula e vai combinar com o DNA da minha célula saudável. E vai infectar esse DNA saudável e vai fazer com que a célula trabalhe para o vírus. Como é que a célula trabalha para o vírus? Vai produzir proteínas virais. Então, ao invés de a minha célula produzir proteínas para o meu corpo, ela vai produzir proteínas do vírus. Deu para entender? Sim ou não? Deu sim. Beleza. Gente, só para constar, esse assunto de HIV vai ser assunto para uma aula só, porque já caíram 3 questões seguidas do Enem sobre HIV. Só para constar, tá? Vamos lá. Vocês conseguiram entender aqui? Procarionte? Sim ou não? Beleza, vamos lá. Aqui, gente, basicamente, eu tenho os cromossomos. Eu tenho 46 cromossomos do espermatozoide. Vamos supor que isso aqui seja espermatozoide, não, seja uma célula normal. Uma célula normal que ela vai se diferenciar. Ela vai se diferenciar e vai formar um espermatozoide. Quando ela forma um espermatozoide, ela vai ter que ter metade dos cromossomos. Se ela tem 46, ela vai ter que ter 23. Porque ela vai se juntar com o óvulo, com o ovócito, lembra? O espermatozoide tem 23 e o ovócito tem 23. Quando eles se juntam, volta a ter 46 cromossomos. O que aconteceria, Ryan, se não reduzisse a metade? Eu teria uma célula com 92 cromossomos. Não pode acontecer isso, porque todo ser humano tem que ter 46 cromossomos. Aí vem a dúvida de vocês, né? A famosa dúvida que vai surgir. Professor, eu já li demais sobre síndrome de Down, não já? Síndrome de Down, Ryan, o que é que acontece? Na síndrome de Down, a pessoa, ao invés de nascer com 46 cromossomos, ela nasce com 47. Um período, ela tem 3 cromossomos. É o cromossomo chamado 21. Aí a gente chama de trissomia do cromossomo 21, porque a célula se dividiu errado. Ao invés de ir metade e metade, para um foi só um e para o outro foram 2. Aí quando se juntou, formaram 3 cromossomos. E aí esses 3 cromossomos eles vão afetar
a formação do indivíduo, fazendo com que a cabeça fique mais achatada, ela tem alguns problemas neurológicos, ela tem algumas dificuldades musculares, ela tem algumas dificuldades cognitivas. Quem aqui já viu uma pessoa, já conversou com uma pessoa com síndrome de Down, viu essas características, né? O rosto é bem semelhante, né? Entre todos eles, vocês conhecem logo. O olho é um olho mais fechadinho, mais empurrado. É uma característica cromossômica. Não é uma... Gente, não é uma doença. É uma alteração genética. Deu para entender? Isso não vai matar o indivíduo, não. Mas teve uma modificação no momento da divisão para formar o indivíduo. Tipo, o cromossomo, ao invés de dividir direito, ele levou basicamente 3 cromossomos para um lado só. Quando deveria ir só um, ele levou 3. Então aí teve uma divisão errônea. Mas também a gente vai chegar lá. Gente, a aula tá difícil. Ou tá de boa? Tá de boa. Digam aí, por favor.